Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cissa Lima, criadora do curso Velas Criativas, e eu estou aqui para falar sobre velas artesanais, acompanhada do meu assistente. Diga olá, assistente. Olá, olá, olá. O pessoal está começando a entrar. Boa noite a todos. Bom, eu não consigo realmente fazer as coisas sozinha, então eu realmente preciso do meu assistente aqui em conjunto. É ele quem vai lendo a mensagem que vocês vão mandando, a interação conforme a gente vai conversando e me ajuda a passar o conhecimento aqui para vocês. Então, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando aqui na live, ao vivo comigo, para vocês que estão vendo a gravação, sim, ela fica gravada, você pode rever tanto pelo Instagram como pelo meu canal do YouTube. Se você não me segue ainda no Instagram, se inscreve no Instagram, e se você também não me segue ainda no YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube. Então, é só procurar a Cissa Lima no Instagram e Cissa Lima Velas Artesanais no YouTube, que você também me acha. A Lulus Velas. Boa noite, professora Cissa, seu agradabilíssimo assistente. Eu gostei do agradabilíssimo. Quase foi um Boa, trava-língua, mas boa noite. a Cláudia dando boa noite, a Tânia, né? Acho que são iluminadas. Boa noite. Para quem não sabe, iluminadas e iluminados é como eu chamo carinhosamente minhas alunas e alunos. Então, se tiver iluminada, iluminado por aí, põe hashtag sou iluminada, sou iluminado, para as pessoas saberem que vocês estão aí me ajudando a trazer luz, né, nesse nosso papo. E aí, mesmo que você esteja vendo depois a gravação, pode pôr nos comentários da gravação, né? Pode sim. Sem comentários sempre são bem-vindos. Eu só não vou ler, porque eu não vou estar ao vivo. É. Mas E como a gente sempre faz o nosso bate-papo aqui de toda terça-feira às 7h07 da noite, tem um tema central, mas eu vou trazendo todas as outras perguntas que vão me fazendo ao longo da semana, especialmente nas caixinhas que eu abro nos stories do Instagram. Mas o tema de hoje é os moldes que toda artesã de velas artesanais deve ter. É, legal. Gostei. então a gente vai falar um pouco de molde. É. Vieram perguntas de outros temas também, né? Que você foi separando Sim. na caixinha, né? Dos stories. E um deles era da Tiene Jamaria. Como trabalhar com formas de velas em... Ops, quase que eu digo já. Não, já já a gente fala a pergunta e a gente continua. Você fala dos moldes, né? Mas não sei, acho que eu vou começar, por exemplo, eu vi que a Tânia tá aqui e ela tinha mandado uma pergunta. Vamos começar com algumas perguntas, né? Ok, o que a Tânia quer saber? Pavio de madeira, você recomenda? Olha, eu já testei o pavio de madeira. Eu recomendo que você use um pavio de madeira comprado de um fornecedor de confiança, né? Então não compre em qualquer canto ou não queira simplesmente catar um palitinho de sorvete e trabalhar como um pavio, porque todo pavio de vela, independente dele ser de madeira ou ser de algodão, ele é quimicamente tratado, ele foi desenvolvido especificamente para essa finalidade, de funcionar como um pavio de vela e ter uma queima adequada e segura para as nossas velas. Eu já experimentei. Confesso que eu não uso muito, não. Eu sou mais adepta aos de algodão, porque afinal de contas eu compro de rolo. O pavio de madeira ele é mais caro, é mais difícil da gente ter acesso, mas ele funciona bem. Eu gostei, não achei ruim, não. O que eu experimentei funcionou direitinho, foi bom. Foi uma boa experiência. Hum. Tem mais perguntas também. Aqui, na verdade, uma afirmação da fase de uma mulher, né? Gosto muito de usar pavio de cobre, tem dado muito certo para macro, acho que para parafina macro. Sim, pavio de cobre, pavio com fio de cobre, né? O coração de cobre, ele é muito bom, sim, para a gente fazer em uso de vela decorativa também. Ele não é só para vela votiva. Tem o de vela votiva e tem o de vela decorativa. Eu gosto bastante.
Aqui é uma pergunta da Karine. Hum. Por que algumas parafinas racham depois de esfriar? A parafina não racha. Ela só vai rachar se você acelerar o processo dela de secagem, colocando ela na geladeira, no congelador, aí ela pode rachar, como eu já mostrei um tempo atrás com uma luminária. O que que acontece com ela? Vamos ver se o assistente consegue Você pegou? mostrar. Ai, é branca, né? É É ruim. Mas branca. aqui, ó, aqui tem um rachado. Ah, aqui eu acho que dá pra ver, ó. E no fundo também acho que dá para Aqui no aparecer. fundo. Tá rachada, mas não cai, né? Não Não, ela quebrou, não assim. quebrou, Ela ela só rachou. rachou. Então fica instável. Se fosse uma vela, também ia rachar. Então a parafina ela só racha nessa circunstância. Mas sempre que você utilizar junto com a parafina ou em blends específicos, quando tem uma mistura de ceras vegetais, em especial a cera de soja e a cera de palma, acontece da sua vela rachar sim, porque é uma característica dessas ceras. Então, é por isso que assim, eu recomendo sempre para quem está começando, experimenta as coisas que são oferecidas pelo mercado, pronta, não saia se aventurando em querer sair misturando tudo quanto é tipo de cera para fazer os seus blends próprios, sem ter realmente conhecimento dos materiais, porque senão pode acontecer das suas velas racharem sim. E ela falou, na verdade, na pergunta, algumas parafinas, né? Que parafina é a parafina. Então, parafina, parafina mesmo, só se você acelerar o endurecimento dela, Que ela vai rachar, que né? ela vai rachar. Ah, já vi acontecer quando você usa a parafina de soja, que é um blend de parafina com cera de soja, que é a Mix Eco. Quando você usa a vela muitas vezes de acender e apagar, acender e apagar, acender e apagar, principalmente quando ela está em vidro, que cria uma piscina, que é aquela parte líquida bem grande, e ela endurece e seca, aí às vezes pode acontecer que ela rache, tá? Devido ao uso, mas é porque a gente sabe que ali tem a cera de soja em conjunto. A parafina pura só no resfriamento acelerado com gelo. Hum. E tinha mais uma pergunta da Patrícia Gonzalez. Queria saber mais sobre pavios. Essa eu já até que você respondeu nos stories, né? Pavio, pavio é muito, tipo, querer saber mais sobre pavio. Pavio é a alma da nossa vela, né? Falar assim, tipo, sobre a alma da nossa vela, né? Já foi tema de várias lives. É um tema extremamente amplo que são feitas várias aulas dentro dos cursos que eu dou, porque é a alma da vela, então não dá pra gente falar assim. Basicamente, o que você precisa saber é que você não pode usar qualquer barbante como pavio, tem que ser um pavio, tem que ser um barbante desenvolvido quimicamente com a finalidade de pavio para você utilizar. Você tem que saber que ceras você vai usar, que aroma você vai usar, se vai usar corante, que molde você vai utilizar, que diâmetro de queima você quer, fazer seus testes, enfim, é um assunto extremamente amplo. Então, se você gosta de velas, se você é apaixonada por velas, quer fazer velas com boa qualidade, com boa queima, eu sugiro que você faça um curso para entender muito bem como funcionam os pavios. E quem quiser uma vaga no Velas Criativas, recado Ali, do assistente, é só ir no link que se você tiver no Instagram, quando terminar a live, vai lá no link da bio que tem, na bio, né, no perfil da Cissa Lima, tem ali embaixo um, um link para a é, lista de espera, né? E se isso, você estiver vendo pelo YouTube, vai estar na descrição do vídeo. Aí você preenche seus dados ali, que tendo vaga, a gente entra em contato com quem entrou por ordem ali de chegada, né? exatamente. E, por fim, uma outra coisa que eu acho que você respondeu também nos stories, para que é usado o maçarico, da Vanessa Belo? Ai, o maçarico. Eu acho que de todos os instrumentos assim de acabamento é o meu predileto,
porque a gente consegue fazer muita coisa com o maçarico. A gente usa ele para desgastar, usa para nivelar, usa para devolver brilho, a gente usa ele para ajudar na limpeza. Enfim, é parte da minha mão direita e da minha mão esquerda o maçarico. Eu uso muito ele. Cadê ele? Tá aqui. Teve alguém que perguntou Tá também hoje, eu acho, escondidinho o né? maçarico. O Eu acho que quê? foi por DM, se era o mesmo para culinária. Né? Pode ser. Pode O ser, pode maçarico ser. não é para vela, né? É, Específico. hoje eu tenho esse, eu já tive vários maçaricos. Eu comecei com um maçarico que, na verdade, Botar fogo. o maçarico que eu comecei, na verdade, era um maçarico que era um caninho, né? Que você conectava num botijãozinho de gás e aí ia trocando os bicos do maçarico. Então eu comecei com esse tipo de maçarico, que é um maçarico até um pouco mais, não sei se eu diria profissional, mas não é tão simples de você achar ele na praça, assim. Ele é mais complexo, ele tem vários bicos diferentes. Então, o mais prático são esses portáteis mesmo. E esse daqui eu gosto muito, ele é recarregável, ele é levinho, então eu posso carregar ele para tudo quanto é canto. Então é muito prático, eu gosto muito dele. E eu acho que já podia entrar no tema da aula, então, porque Posso. Deixa eu só dar um golinho de água aqui. tem bastante gente entrando. A Cristina Moraes deu boa noite. Seu marido, oi, linda, se amo vocês. Sejam muito bem-vindas, boa noite. Também amo todas vocês. Né? O assistente está com dificuldade de ver se tem mensagem aqui. Ai, esse assistente, eu vou te contar, viu? A Lulus Velas, assunto interessantíssimo de hoje. O Ivibs, boa noite, iluminada. A Tânia já tinha falado, já perdi aqui, mas é dizendo que era iluminada. Que paz para falar gratidão, disse a Fati Mariana. Ai, sejam todas muito bem-vindas, obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês aqui para a gente poder conversar. E sim, molde é um assunto muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre moldes e especificamente esses, né? Então, sim, são moldes que toda artesã de vela artesanal realmente deveria ter. E eles são feitos de alumínio. O molde de alumínio, ele tem uma característica que é basicamente os tipos de formato, vamos dizer assim. A gente só encontra eles em forma cilíndrica ou em forma quadrada. Então, dentre elas, essas formas, a gente também tem a de luminária, dessa daqui, estilo, a gente fala pudim, mas é diferente, é uma forma para luminária, não é de pudim de comida não, tá? É diferente. Tem uma espessura diferente, então a gente consegue fazer luminárias tanto lisas como com elementos, então é bem bacana esse molde de alumínio. Uma outra questão dos moldes de alumínio é que a gente consegue encontrar eles tanto assim, principalmente os cilíndricos, tá? Com o fundo reto, como com o fundo furadinho. Ele tem um furinho para passar pavio. Você não precisa produzir, você pode encontrar ele já com o furinho, o que eu acho muito bacana. A gente encontra jogos com vários tamanhos em conjuntos. Eu comprei, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são esses aqui. Esses 6 moldes vieram em conjunto, um jogo só. Eu nem sei que ano foi que eu comprei esse jogo, mas faz muito tempo. Tá com a etiqueta aqui, o preço já não consigo mais enxergar. Eu ainda sei que loja foi, mas não tenho mais noção de nem quanto eu paguei, nem quando foi, porque faz muito tempo, faz muitos anos que eu produzo velas nesses moldes. Então, o que às vezes parece assim, ai, é um molde caro. Não, não é um molde caro, porque é um molde que dura muitos e muitos e muitos anos. A gente consegue produzir vela piloto, vela com elemento,
vela com temperatura mais alta, vela com temperatura mais baixa, colocando o pavio por baixo, colocando o pavio por cima. Então, assim, é básico. A vela, normalmente, a gente encontra ela cilíndrica, né? Que é esse formato cilíndrico. E um diferencial é ela poder vir também quadrada. Então, a gente encontra também os moldes de alumínio em formas quadradas. E com quadrado você dá um aspecto já a diferença, já mostra logo de cara que não é uma vela industrial, é uma vela artesanal, porque no mercado aí o industrial se caracteriza principalmente pelas velas votivas, que são as de 7 dias, ou pelas velas palitos, que também são cilíndricas, mas não um cilíndrico tão redondo que nem esse daqui. Já é diferente por conta disso, e o quadrado difere ainda mais. E a grande vantagem, tanto da cilíndrica como da quadrada, é que você pode fazer uma infinidade de velas com essas peças, com esses dois formatos, né? Então, como eu estava falando, dá para fazer piloto, dá para fazer mosaico, dá para fazer com decupagem, dá para fazer com elemento, dá para fazer com mais de 2, 3, 4 cores, dá para você fazer com aplique, dá para você pintar, dá para você texturizar, enfim, dá para fazer muita coisa. Aromatizar, quer dizer, que as combinações são infinitas. Dá para fazer, né? Muita coisa. Milhares, né? Milhares de coisas. Então, se você está começando, é um investimento que eu entendo que vale muito a pena e sim, todo artesão de vela artesanal deveria ter moldes de alumínio, um jogo cilíndrico, um jogo quadrado e uma forma de luminária assim do estilo pudim para elementos, porque com isso daqui você cria uma infinidade de velas, o custo disso é baixo pelos anos que elas duram, né? E pela quantidade de velas realmente que você consegue produzir. O alumínio ele ainda tem uma outra característica em relação a todos os outros moldes de vela, que é a possibilidade de você deixar a sua parafina com mais brilho. Quando você faz velas em alumínio, o brilho da parafina ele se destaca mais. Então, é a característica do material. Por isso que eu falo, o material do molde também influencia no acabamento da sua vela. Conhecimento é tudo, gente. É muito importante ter conhecimento. Desde o molde, das ceras, do pavio, dos corantes, das essências, enfim. Quanto mais se conhece os materiais, quanto mais técnica você tem, mais diversidade de velas você produz e com poucos moldes. Então, você não tem uma necessidade de ter uma infinidade de moldes, não. Que mais? Sim. Esses moldes de alumínio precisam, sim, de desmoldante. Tinha uma pergunta da Luz Velas. Cissa, por mais que eu unte legal minhas formas, algumas dão muito trabalho para soltar. Às vezes acontece mesmo. Assim, as cilíndricas e as quadradas, se bem que eu não sofro tanto com elas não, eu sofro mais com as de zinco. Um outro dia eu falo a respeito delas. Mas as cilíndricas e as quadradas não. Eu gosto muito de usar como desmoldante a vaselina sólida, independente de ser a forma, o molde de alumínio. Tem gente que prefere a vaselina líquida, mas eu prefiro a sólida. A sólida eu acho que ela gruda melhor, fica untada de uma maneira mais uniforme. O líquido não fica tanto ali, então eu não gosto. Assim, quando eu tenho uma vela numa cilíndrica, você dá uma apertadinha aqui assim, nas laterais, vira, dá uma batidinha no fundo, aí enquanto você vai prensando aqui assim, apertando, já vai puxando de leve assim o pavio, ela já vai descendo e sai. A mesma coisa a quadradinha. A quadradinha você dá umas apertadinhas, dá uma laceadinha aqui assim, ó, e vira, tapinha na bundinha da forma e ela sai também. De vez em quando eu coloco alguns vídeos rápidos no Instagram, né, mostrando como eu desenformo velas, o acabamento que eu dou. E se a dificuldade for muito grande, ó, meu querido maçarico aqui. A gente dá uma aquecidinha em volta do molde aqui assim, se tiver algum pedacinho que ficou mais grudadinho nele, ele desgruda e sai facilmente. Assim, são formas que realmente não me dão dor de cabeça para desenformar.
Mesmo a luminária. A luminária tem muita gente que sofre, mas tem um jeitinho fácil de tirar as coisas aqui. Quando a gente põe elemento, a gente sofre um pouquinho mais, mas mesmo assim ela desenforma bem. Então, É, aquela lá, eu tenho uma que você desinformou em menos de 1 minuto. pois é, Gravado ainda, né? exatamente. Que mais? Dúvidas? A Maria Aparecida perguntou onde compra essas formas. Em lojas especializadas em materiais de vela, onde você compra normalmente a parafina, se não é, lógico, um grande fornecedor, você vai encontrar moldes de alumínio. Quem está no Velas Criativas, no final do módulo 2 tem uma lista. A gente deu até uma atualizada hoje, eu acho, né? Sim, tem fornecedores só de forma de alumínio e zinco, fornecedores só de silicone e tem as lojas que são mais completas, onde você compra pavio, parafina, essência, corante e moldes também. A Nath Ricarte. Soprador também ajuda a desinformar, não? Ajuda, também ajuda. Eu tenho um pouco de dificuldade com soprador, eu confesso, porque como eu comecei, não existia soprador térmico, só tinha maçarico, então eu me adaptei a usar maçarico. Então eu apanho mais do soprador do que do maçarico. O maçarico ele realmente funciona como uma mão extra para mim. O soprador eu já apanho dele um pouco, às vezes eu dou uma queimada nas coisas que estão em volta por conta do excesso de calor e tal. Então, mas funciona. Se você se adapta ao soprador térmico, usa que ele também funciona muito bem. A Cláudia tinha Uhum. perguntado, ela tinha dito que queria entrar no curso, mas só em dezembro, se o Velas Criativas ainda vai, se poderia entrar em dezembro. Na verdade, as matrículas do Velas Criativas, elas estão fechadas. O que acontece hoje é você se inscrever numa lista de espera e surgindo a vaga de acordo com a ordem de chegada, eu vou chamando. Então, se você quiser, faça a sua inscrição na lista de espera e aí, quando surgir a vaga, te chamo, porque realmente eu não sei quando é que eu vou abrir uma nova turma. Eu ainda não tenho ideia, É, porque agora, no momento, eu estou realmente finalizando o curso dos vidros iluminados, que é um curso especializado basicamente em velas em vidro, vidros decorados, blends de ceras e de aromas, né, para essas velas. E então eu não sei quando é que eu vou abrir uma nova. Eu quero dar uma atenção maior a essas pessoas que estão entrando, as iluminadas que já estão entrando, né, estão aproveitando uma oportunidade que está para se encerrar e muito em breve eu vou abrir para o público em geral. Então eu vou abrir uma nova turma, primeira turma do Vidros Iluminados e aí novelas criativas eu não sei, mas aí tem a lista de espera para Velas Criativas que eu sugiro que você então se inscreva e aí vai conversando com a gente. em dezembro, o curso, eu acho que ainda vai existir, Não, né? vai Mas se não tiver com existir. matrículas abertas, vai ter lista de espera, o que não dá para garantir é que o preço seja o mesmo, Não, não dá. né? Uhum. E a Eulália tinha perguntado também pela caixinha, Cissa, você tem mentoria? Mentoria é uma pergunta que as pessoas têm me feito e ainda não, mas em breve, Eulália, eu vou abrir uma turma de mentoria para um grupo pequeno, né? Um grupo bem exclusivo, onde a gente vai trabalhar de uma maneira mais próxima, né? Bem mais próxima, porque tem gente que tem necessidade de sentir proximidade. Tem gente até que me pergunta: não vai dar curso presencial? Não vou mais dar curso presencial, porque eu vi que o curso online ele possibilita um aprendizado muito melhor dentro das velas artesanais. Mas existe sim, em breve vai ter a abertura dessa mentoria, que aí a gente vai ter uma proximidade maior e vai poder fazer com que você caminhe mais rápido o seu aprendizado no mundo das velas artesanais com a minha assessoria mais direta. Acho que é isso, né? Assim, Depois quem tiver é. interesse manda mensagem aqui pelo Instagram ou pelo WhatsApp, Mas eu vou falando, ou, né? eu vou falando um pouco mais, mas quem tiver interesse já pode ir se manifestando, que aí quando eu abrir,
eu aviso essas pessoas que se Vai manifestaram. abrir o processo de seleção, na É, verdade, né? Que a gente vai selecionar as pessoas para entrarem para ter só pessoas legais mesmo, né? exatamente. É. Até o assistente vai participar da mentoria ali, vai dar Ah, dicas de, não de vela, mas não, mas de outras de coisas que outras correm pelos coisas. bastidores. Às vezes de fotografar a vela, de Divulgar. Instagram, né? É. Tem bastante coisa, vai ser. A Cirlei perguntou, Cissa, o que que é mentoria? Então, a mentoria é, é uma maneira de você ter o curso mais. Não é Nossa, curso, na verdade são encontros, são, são é encontros em grupo isso. online, como se fizesse um call com a Cissa e com algumas alunas, poucas alunas, onde Eu todo vou mundo pergunta o tirando, que eu vou quiser. tirando diretamente as dúvidas, eu vou trazendo coisas novas de uma maneira mais rápida, demonstrativa e efetiva. É, eu vou auxiliando mesmo de uma maneira bem direta todas as dificuldades que você foi enfrentando. É, é, é isso, né? Então, enfim, mas eu vou Sim. falando mais. Mas se tiver interesse, manda mensagem, já que aí a gente já fica com o seu contato para quando abrir, você ser uma prioridade. A Cláudia perguntou se o curso das velas em vidro vai entrar no Velas Criativas ou será um curso à parte. É um curso à parte, Cláudia. É, são dois cursos diferentes. Dentro do Velas Criativas, eu ensino você a fazer vela em vidro, mas eu não aprofundo essa questão de decorar o vidro, de fazer blends específicos de ceras para vidro, nem de aromas, né? Então, o No Velas Velas Criativas você ensina a aromatizar também. aromatiz... Não, eu ensino, mas eu não, É, não da mesma maneira, é diferente. você aprofunda mais, né, nas velas É em vidro. diferente, porque assim, no Velas Criativas, o foco é realmente a criatividade da vela como um todo, né? É você trabalhar a estrutura de vela desenformada, de você poder pintar, de você poder texturizar, colorir de várias maneiras, você aromatizar também, sim, eu falo de aromas, é, blends, a gente não tem tantos blends que possibilitam a gente fazer vela desenformada, porque a maioria das ceras vegetais, elas não têm estrutura para aguentar uma vela desmoldada, então a gente usa parafina. Mas mesmo assim, eu ensino você também a fazer vela em vidro, uma vela correta, sem mancha, sem defeito, bonitinha, que tipo de ceras você pode usar. Mas dentro do Vidros Iluminados, além de fazer essa vela perfeita e bonitinha, eu ensino você a decorar esse vidro para a gente trazer um pouco mais desse lado criativo e lúdico do Velas Criativas para os vidros também, né, deixando eles personalizados, então vão ficar velas completamente diferentes da que a gente encontra no mercado. E além disso, uma outra maneira de você ativar sua criatividade dentro do vidro, que não é visível, é a possibilidade de você trabalhar a mistura de ceras que não dá para fazer em vela desenformada, que você só consegue fazer em vidro, e aromas também. Então, é nesse aspecto. A André Passos perguntou se esse vídeo vai estar disponível no Insta. Sim, vai ficar gravado lá. Vai. A Cirlei disse legal, obrigada. A Cláudia também agradeceu. Eu agradeço a Legal. pergunta. Eu acho que aqui não tem mais dúvidas. Eu acho que não tinha, mas acho que o pessoal tem muita gente de folga também. Juntou Sim, dois dois feriadões, feriados né? no meio do caminho, né? Então dá para descansar aí. Então, às vezes as pessoas estão com as famílias, estão viajando, é normal. Ah, na verdade, eu acabei não lendo a pergunta, uma das perguntas que deu ideia para o tema Ah, da live, que é da Tienija Maria. Como trabalhar com vela, com formas de velas em alumínio? então. Então tá aqui. Então, formas cilíndricas, formas quadradas, formas em formato de pudim para luminária. São os tipos de molde de alumínio que a gente tem. Devem sim ser untadas com desmoldante, você precisa passar desmoldante e aí depois é só soltar a sua imaginação, porque dá para fazer muita coisa com esses moldes aqui.
Não sei se o pessoal tá percebendo, assim, dá até pra ver que você deu uma arrumada no ateliê. Sim, é fechamento de ciclo, né? Vamos começar um novo ciclo aí, terminando os vidros iluminados, começando a elaborar um pouco mais, de uma maneira mais efetiva, essa ideia da mentoria, como é que vai funcionar, e aí eu vou soltando para vocês, vou falando direitinho. Então, são fases. Então, toda vez que eu estou mudando de uma fase para outra, eu arrumo as coisas para ver o que, que vai, o que, que não vai, o que, que eu quero mostrar, o que, que eu não quero mostrar. E estava naquela correria de terminar as aulas para os vidros iluminados. Então estava bagunçado mesmo. Agora eu dei uma ajeitada e vamos partir, continuar caminhando aí. A Cláudia perguntou se na época que abrir vaga não puder fazer, posso continuar na fila? Faz assim, se inscreve, Cláudia, põe lá seu WhatsApp que a gente fala com você pelo Zap, É, né? uhum. É mais fácil, fica mais... Porque às vezes, enfim, é mais legal a gente já ficar com o seu contato, porque aqui a gente não consegue identificar direito quem... Não, De repente a Cissa ou eu, a gente até falou com você pelo WhatsApp e a gente não sabe, porque... sim, manda Né? mensagem que aí já fica bem. A Cida perguntou, Cissa, então a parafina é diferente para fazer em vidro? Não, a parafina é a mesma. O que a gente tem são misturas, porque como É que não, parafina é parafina. eu não vou entrar em detalhes delas, tá? Mas a gente tem no mercado parafina macro, parafina micro, parafina plus, stearina vegetal, é, cera de abelha, cera de palma, cera de soja, cera de arroz, cera de carnaúba, enfim, tem uma infinidade, cera de coco, a gente tem uma Parafina de infinidade. soja. Enfim, a gente tem uma infinidade realmente de ceras que possibilitam a confecção de velas. Algumas podem ser usadas em velas desmoldadas e em vidro, e outras só podem ser feitas em vidro, por conta da queima. E por que por conta da queima? As que são feitas desmoldadas, elas têm uma estrutura química molecular que faz com que a queima funcione, que no máximo elas chorem, que é aquele ato de escorrer da parafina, mas que elas se esparramem de uma maneira que não vão inundar a mesa inteira, né? Ela tem ela chora o necessário. E as que são feitas em vidro são velas que, se você desenforma, elas vão simplesmente começar a queimar, se esparramando para tudo quanto é canto e podendo causar acidente. Então, basicamente, são essas diferenças. É a diferença de queima, então, o que possibilita ser feito desenformado e o que possibilita ser feito em vidro. E no Vidros Iluminados você mostra Mostro. com que ceras e parafinas você pode usar para fazer velas em vidro, como fazer, né? Mostra aí, Exatamente. principal, as que não adianta você usar, as que não são boas. E você testou várias misturas de ceras. Muitas, foram mais de Mais de 80, 80, né? acho que até Para dizer quais mais. são as melhores. E às vezes não Exatamente. vale, não compensa pegar a cera tal, misturar com a manteiga tal, com mais não sei mais o que, porque não vai performar melhor do que outra coisa mais simples que você testou e viu que deu resultado. Então, Exatamente. Então, esses testes, né, o resultado final deles, assim, não vou elencar todos, mas eu vou dizer o que, que funciona e o que, que não funciona, né? E explicar o que cada um desses materiais podem trazer para sua vela, e se você desejar, você pode montar seus blends e testar também, que é uma coisa que eu ensino. Então, basicamente são essas diferenças, assim. Para vela desenformada, a gente não tem que ficar testando tanto blend, não. É bem mais tranquilo essa parte de blends, porque tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. bem, hoje a live é um pouquinho mais curta, né? Porque ainda tenho que arrumar aqui no ateliê, né? A minha parte já tá boa. A parte do assistente tá uma confusão só. É. Se ele não fizer isso logo, até sexta-feira, ó, tô pondo prazo para ele, viu, assistente? Aí eu vou pegar e vou mostrar nos stories para vocês a parte bagunçada dele. Eita, tá bem bagunçada. Tá bem bagunçada. Não, vou me ajeitar. Então é isso, gente. Lembrando, terça que vem, Às 7. depois do carnaval, coisa maluca, mas é carnaval.
Mas terça-feira não vai ser mais, né? Não, não, tô dizendo, terça que vem vai ter passado o carnaval, que não é carnaval, mas é carnaval, que é... Enfim, terça-feira que Que vem, vem. às 7h07 da noite, nós estaremos aqui para a gente continuar sempre com esse papo gostoso sobre velas artesanais e tudo isso que envolve o nosso mundo de velas. E como. Ah, mais uma coisa, como vocês podem ver, é Ah, extremamente prático vocês terem esse monte de molde. Esse aqui é a parte. Ainda cabe. Olha só, gente. nossa. Espaço? Você não precisa de grandes espaços para ter seus materiais de velas e produzir as suas velas artesanais. Então é isso, gente. Eu espero vocês, então, terça-feira que vem, às 7h07 da noite, No Instagram. no Instagram. Um beijo iluminado, ótima semana.